Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de Geografia, terça-feira. Espero que vocês tenham aproveitado aí esse feriado prolongado, né, para estudar, para descansar, para ficarem aí junto com a família de vocês. Hoje, na nossa aula de Geografia, a gente vai concluir a região Centro-Oeste, né, que é do tema 5. A gente vai falar um pouquinho de cada capítulo para que vocês possam, então, estar realizando a atividade que se refere, então, ao panorama, que é a junção de todos os capítulos do tema 5 sobre a região Centro-Oeste, ok? Vamos lá. Eu convido a vocês a pegar o livro de Geografia, na página 126, que a gente vai falar sobre localização e produção do espaço da região Centro-Oeste, né? Como a gente sabe, é a segunda macro-região que a gente está estudando, é a região Centro-Oeste, formada aí por 3 estados, que são Mato Grosso do Sul e Goiás, e o Distrito Federal, onde está localizado, onde está Brasília, né? Que é a nossa capital do Brasil. Entre as 5 regiões brasileiras, lembrando que a gente ainda não estudou todas as regiões, mas é importante passar essas informações para vocês, que entre as 5 regiões brasileiras, a região Centro-Oeste é a única, né, que não é banhada, então, pelo Oceano Atlântico, é a única que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Por quê? Porque ela está localizada aí no interior, mesmo no interior do território, como vocês podem, então, estar observando no mapa. É também a única a fazer limite com todas as regiões. Além disso, faz fronteira com 2 países da América do Sul, Bolívia e Paraguai, como vocês podem acompanhar, então, na página 126. O capítulo que está na 131 é o capítulo 2. Vamos conferir, que fala sobre dinâmica, né, a dinâmica natural. E a gente sabe que o domínio mesmo é o domínio do cerrado, né, que se na região norte, por exemplo, que foi a primeira região que a gente estudou, o domínio lá realmente que predomina é o amazônico. Já a região centro-oeste, majoritariamente, é dominado pelas paisagens do cerrado. Além disso, por conta aí da altitude de seus planaltos, como uma região que se difere aí, com divisores então de água fluviais no território brasileiro, tá? Saindo aí do capítulo 2, que fala sobre esse domínio natural, deixa eu só conferir aqui na página 131, lembrando que aqui no capítulo 2 a gente também estudou sobre o relevo, sobre a hidrografia, que vocês fizeram as atividades, a gente falou sobre a bacia amazônica, a gente falou sobre a bacia do Rio Paraguai, falamos também sobre a bacia do Rio Paraná e a bacia Tocantins-Araguaia, lembrando também, né? E falamos um pouquinho sobre o relevo, né? Sobre os planaltos, sobre a depressão sul-amazônica, entre outros também. Falamos sobre o clima, que inclusive foi tema da prova de vocês, né? Falamos sobre o clima, sobre vegetação, falamos sobre a importância do cerrado e também o complexo lá do Pantanal. Saindo aqui do capítulo 2, a gente vai entrar no capítulo 3, na página 136, que a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade da região centro-oeste, né? Que é a região menos populosa do Brasil, com mais de 14 milhões de habitantes, de acordo aí com o censo de 2010 e o IBGE, que corresponde aí cerca de 7,4% da população nacional. Apesar disso, de acordo com os censos, é a segunda região com maior crescimento populacional entre 2000, né, são informações que a gente tem, que é importante falar para vocês, entre 2000 e 2010, né, atrás apenas da região norte, que a gente já estudou. Por ser a segunda maior área do país, há locais poucos habitados, né, que apresentam aí uma densidade demográfica cerca de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Isso se explica tanto pelos fatores naturais, como pelo processo que foi tardio com relação à ocupação e povoamento em comparação com as demais regiões brasileiras, ok? Inclusive teve até uma questão da atividade de vocês que falava sobre por que tinha essa questão de alguns lugares ter menos pessoas do que outros, né? Vamos agora para o capítulo 3, na página... Aliás, para o capítulo 4, perdão, na página 143, que vai falar sobre a produção, né? Produção
econômica, as principais atividades econômicas da região centro-oeste, né? Se a gente voltar lá para o mapa da página 88, que inclusive foi uma questão também da atividade de vocês, a gente identifica aí as principais atividades econômicas da região centro-oeste. Perceba que a economia dessa macro-região, ela está atualmente fundamentada na agropecuária e com destaque para o cultivo do milho, do algodão, da soja e a criação também de gado, né? Então, que é chamado gado de corte. Outras atividades também se destacam, como mineração, turismo também são bem expressivos. A indústria tem um peso menor em sua economia, tendo aí destaque a presença cada vez maior, que é chamada da agroindústria. Okay? Então, são informações importantes com relação à região centro-oeste, falando um pouquinho aí sobre o extrativismo mineral e vegetal, que foi tema também da prova de vocês, que vai ajudar com certeza também no panorama. Né? Como vocês já estudaram aí nos capítulos anteriores, a porção interior do Brasil, que hoje forma a região centro-oeste, ela teve uma importância, teve importância econômica, né, para a metrópole portuguesa, foi de extrema importância para eles, lá no século XVIII, por causa da mineração. Então, a partir de 1773, Minas passaram então a ser descobertas constantemente, não apenas, mas também como pedras preciosas também, e diversas outras também, né, chamadas pedras preciosas. E no Cerrado, o ouro, né, teve a sua exploração também, sobretudo os aluviões, facilmente encontrado na beira dos rios, e que era assim de um grande diferencial em relação às demais áreas auríferas, que era conhecida auríferas, né, da época. Então, são importantes também, lembrando que neste capítulo a gente também falou sobre a importância da agropecuária no período colonial, como a tia falou aqui, as atividades agrícolas e pecuárias também, que atendiam aí a algumas áreas, né, de mineradoras da região. E falamos também um pouquinho sobre a indústria também, né, que embora o setor secundário seja menos expressivo, como a gente falou lá no capítulo 4, lá no início, a produção industrial ela tem se destacado na região centro-oeste nas últimas décadas. A entrada de muitas indústrias da região, que se deve especialmente ao agronegócio. Isso aí a gente já sabe que também gera emprego, gera economia e benefícios para toda a região. Inclusive teve a instalação da Gasoduto Bolívia-Brasil, que abastece aí o Brasil com gás natural. Foram informações que a gente já estudou, né? E aí vamos aqui então para a página 148. É importante que vocês deem uma lida no Fique por Dentro, que está falando um pouquinho sobre o Pantanal, a importância do Pantanal, a devastação e proteção, fauna e flora, a questão das águas. Então, dá uma lida na página 148 e 149, que com certeza vai ter alguma informação importante para vocês, porque lá no panorama também deve fazer alguma pergunta sobre o Pantanal. E o nosso panorama são 16 questões, tá? Lembrando que essas 16 questões, elas estão bem distribuídas entre os 4 capítulos. Então, quem vem, como a tia falou no início do vídeo, quem vem acompanhando as atividades, as videoaulas que está realizando, que está tirando as dúvidas, não vai ter dificuldade. Porque o panorama é exatamente a junção de todos os capítulos. E toda e qualquer dúvida é só perguntar à tia. A tia está aqui online com vocês das 13 até as 17 horas para tirar toda e qualquer dúvida, tá? Ontem, segunda-feira, dia 12 de outubro, comemorou então a Padroeira do Brasil e também o Dia das Crianças, né? Então, para mim, vocês ainda são crianças, claro. Então, criança é o que a gente nunca deve deixar de ser. Feliz Dia das Crianças, tá? Um abraço bem forte da tia. Que a gente tenha uma semana bem produtiva. Amanhã é o nosso próximo encontro, que é a nossa aula de História. Fiquem com Deus, boa atividade. Toda e qualquer dúvida sobre o panorama é só perguntar que a tia está online, das 13 até as 17 horas.